Bom, galera, eu vim trazer à tona um debate sobre algo que eu já vinha pensando há bastante tempo. Vocês acham que Renato Aragão de Os Trapalhões e Roberto Gomes Bolanhos de Chaves e Chapolin são comparáveis? Pergunto isso porque justamente eu percebo que maior galera odeia Renato Aragão, mas, bom, ninguém fala nada sobre Roberto Gomes Bolanhos. Porque eu fico pensando, Renato Aragão fazia piadinhas sobre negros, gays, mulheres, pobres e nordestinos, e maior galera tem aversão ao homem por isso. Por outro lado, Roberto Gomes Bolanhos fazia piadinhas sobre defeitos físicos, faciais e vocais em pessoas, claro. Daí eu fiquei me perguntando por que maior galera é contra, é aversa Renato Aragão, mas Roberto Gomes Bolanhos não se fala igual, não se fala a mesma coisa. Enfim, acontece que então eu fui conversar com alguns amigos a respeito. Um amigo e uma amiga me disseram que faz diferença sim, porque pegando um exemplo de cada lado, ninguém que seja dentuço é morto só por ser dentuço. Um dentuço que for morto não é por causa dos dentes. Agora, um gay é morto simplesmente por ser gay. Enquanto que outro amigo meu me disse que em Chaves e em Chapolin não tinha esse lance de piadinhas que hoje são classificadas como conteúdo politicamente incorreto, tanto quanto tinha os Trapalhões, que não tinha tanto assim frequência nem intensidade, que era um amor muito mais saudável. Então, tanto em Chaves quanto em Chapolin realmente tinha isso, mas segundo esse meu outro amigo não era tanto assim frequência nem intensidade. E passando a conversa para ainda outro amigo meu, este me disse que no caso de Renato Aragão, aparentemente o homem foi mau caráter com os companheiros de elenco, mas quanto a Roberto Gomes Bolanhos não se sabe, embora uma vez tenha saído uma matéria dizendo que as filhas de Ramon Valdez e seu Madruga pediram ajuda porque estavam passando por dificuldades financeiras e tendo que vender as roupas do seu Madruga de Chaves para arrecadar dinheiro. Aí, ao que tudo indica, Roberto Gomes Fernandes, filho de Bolanhos, se recusou a receber as filhas de Valdez pessoalmente. Algumas pessoas até comentaram na internet mesmo que Chaves e Didi merecem se abraçar e irem juntos para o inferno. Isso foi na época, mas também muito se fala sobre que Roberto Gomes Bolanhos seria uma espécie de Renato Aragão, mais uma vez uma acepção não agradável, porque se entendeu com parte do elenco. Embora no caso de Bolanhos, mais um amigo meu comentou que Carlos Villagrán, Kiko e Maria Antonieta das Nieves Chiquinha insistiram em usar seus personagens fora de Chaves sem autorização de Bolanhos. Aí Bolanhos teria dito que se tivesse sem pedido ele teria autorizado. Ele ficou magoado. Eu me lembro que teve um festival em homenagem a não me lembro mais quantos anos de Chaves. Aí aconteceu justamente que Carlos Villagrán e Maria Antonieta das Nieves não foram convidados. Villagrán insistiu em ir lá de qualquer jeito, embora das Nieves tivesse dito para ele que não seria aceito, recebido. Mas ele foi lá de igual modo e foi barrado. Ficou por demais triste
Villagrán até comentou em algumas ocasiões que ia ter feito as pazes com Bolanhos antes de o homem falecer, naturalmente. Mas não deu, o homem faleceu e ficou por isso mesmo. Agora, algumas pessoas não querem entender ou não estão interessadas em entender que aquilo era o humor da época, se tratando das piadinhas. Era realmente o humor da época, não era por mal, e na época em questão ninguém pensava nisso de conteúdo politicamente incorreto. Mas tem gente que não está interessada em absorver isso. Então teve um colega meu que me cortou fora do Facebook dele por insistir nessa discussão aí de que não era por mal e tal. E mais recentemente 3 colegas meus fizeram a mesma coisa, ou seja, também me cortaram fora do Facebook só por causa desse assunto. Olha, eu tenho o direito de ser fã de quem eu quero e de quem eu acho que devo. Eu sou fã tanto de Renato Aragão quanto de Roberto Gomes Bolanhos. Até, a meu ver, é digno de nota que Renato Aragão mostrou arrependimento pela forma como tratou os colegas de elenco. Pois tem gente que não aceita isso vindo do homem. Até foi feito um documentário clandestino chamado Trapalhado Sem Fim, que expõe Renato Aragão molestando os colegas de elenco. Só que eu não assisti esse documentário e nem assistirei, pois foi feito sem autorização. O idealizador do projeto, um jornalista e cineasta chamado Rafael Scarpa, eu acho que é esse o nome dele, disse que a Rede Globo autorizou a fazer isso, fazer o documentário, mas ele tinha que ter também autorização de Renato Aragão. Renato Aragão não foi consultado, aliás, foi, mas não consentiu que o documentário fosse feito. Renato Aragão, para quem não sabe, tem direito a metade dos direitos dos Trapalhões, a outra metade é da TV Globo mesmo. O que me lembra que ainda outro amigo meu, que é professor universitário e empresário, me disse que ficou surpreso por outros amigos meus que falaram que Renato Aragão era mau caráter e explorador porque levava 30% do salário, dividindo 20% dos outros todos, seria alguém mal por isso. Aí meu amigo, esse que é professor universitário empresário, me disse que Renato Aragão era o cérebro por trás do negócio, que ele fez a corretora funcionar, que os outros 3 não teriam feito muito sucesso sem Renato Aragão. Aí esse meu amigo disse que ele mesmo, como empresário, comanda uma equipe onde ele recebe 30% do lucro. Aí outra amiga minha me disse que esse meu amigo está muito errado, enquanto que mais alguns amigos meus me perguntaram se será que Renato Aragão teria feito sucesso sem os outros 3. Dedé Santana, Mussum e Zacarias. Enfim, é complicado esse tipo de assunto. E teve também mais um amigo meu que me disse que Renato Aragão era nos filmes produtor e roteirista, e por isso ele ganhava mais, ganhava melhor. E também tem a questão de que na Globo cada trapalhão negociava seu salário individualmente, e como o Renato soube negociar melhor, levou o melhor salário, e que os outros 3 fizeram escolhas erradas na vida, mas que acabaram se entendendo depois com o Renato Aragão. Lembrando que em uma época o grupo se dissolveu por desentendimentos, aí Dedé Santana, Mussum e Zacarias fizeram Atrapalhando a SWAT, um filme sem Renato Aragão. Até interessante, o lugar de Renato Aragão entrou, tinha uma Macalé no elenco desse Atrapalhando a SWAT. Aí Renato Aragão, em resposta, fez sozinho Atrapalhando em Arca de Noé. Mas acabaram se entendendo depois que os 2 times saíram. Enfim,
A questão está lançada. Não sei o que vocês acham, se Renato Aragão, Roberto Gomes Bolanhos são realmente comparáveis em termos negativos, favoráveis, porque os dois também são comparáveis em termos de genialidade, até porque os dois faziam comédia pastelão, cada qual a seu modo e em seu ritmo. E eu realmente acho que aquilo era só a forma de fazer humor da época. Porque se for assim, também teriam que ser censurados e condenados Cantinflas, Charlie Chaplin, Gordo e o Magro, os Três Patetas e outros mais. Enfim, essa questão é bem avançada e complexa. E amigos meus, lembrei agora, não aceitaram o Renato Aragão dar lição de moral, dizendo que faz piada com religião. Esses meus amigos zombaram do homem por ele ter sido quem mais fez piadinhas sobre negros, gays, mulheres, pobres e nordestinos. Mas eu percebi que no novo Os Trapalhões da nova geração, Renato Aragão deu lição de moral nos novatos, dizendo que não pode mais, que tem que inovar, que os tempos são outros. Aí eles perguntaram como é que eles fazem, Renato foi lá e mostrou, explicou tudo. Só que esses Trapalhões de nova geração, como disseram alguns jornalistas na época, não tem nada de novo nem de engraçado. Até reciclaram muitas piadas da série clássica. E, bem, é este o assunto. Comentem o que vocês acham, se tem tanta ou qualquer diferença entre Renato Aragão e Roberto Gomes Bolanhos. Outro detalhe, teve mais um amigo meu, vocês vão dizer que eu tenho amigos demais, de repente é verdade, mas mais um amigo meu destacou que Chaves e Didi só eram os protagonistas porque eram os donos que em Chaves, Kiko, vivido por Carlos Bilhagrã, e Seu Madruga, vivido por Armando Valdez, eram os mais engraçados, enquanto que os Trapalhões eram Mussum e Seu Madruga. Mas muito se diz sobre isso aí também em plena internet. Não deixa de ser verdade, mas também é fato que os donos eram Renato Aragão e Roberto Gomes Bolanhos, embora os Trapalhões, ao contrário do que muito se pensa, não é uma criação de Renato Aragão, mas sim de Wilton Franco, que já faleceu também. E para além disso, em Os Trapalhões, cada comediante criou sua pessoa cênica, enquanto que em Chaves, ao que tudo indica, Bolanhos foi construindo os personagens e recrutando o elenco em cima desses personagens, apesar de que Maria Antonieta de Las Nieves jura ter criado a Chiquinha em 1968, que foi a mãe dela quem costurou o uniforme da Sardentinha, vamos dizer assim. Agora, achei esquisito também que, segundo o de Las Nieves, por 5 vezes seguidas, Bolanhos esqueceu de atualizar os registros de personagens Chaves e Chapolin, que no México você tem que atualizar os registros de direitos autorais uma vez a cada 10 anos, senão você não tem mais direitos. Aí complicou, mas também não entendo como é que Bolanhos se esqueceu por 5 vezes, que ele mesmo admitiu que tinha se esquecido de atualizar os direitos autorais de personagens. Aí de Las Nieves teria se aproveitado para assumir a Chiquinha. Isso explica o porquê de a Chiquinha não estar no desenho animado. Porém, existem DVDs piratas do desenho com a imagem da Chiquinha estampada nas capas. Tem brinquedos do desenho também piratas, mais uma vez com a Chiquinha em forma de boneco. E tem uma casa de repouso de Cariacica, por aqui em Espírito Santo, ou de Vitória, em que tem estampado o desenho da Chiquinha. Isso é, tem uma ilustração com a personagem estampada nos moldes de como seria se estivesse no desenho. Aí, embora de Las Nieves tivesse afirmado que Bolanhos não quis incluir no projeto,
Eu creio que ele fez isso por retaliação e vingança e também para não ter que pagar por direitos autorais. E por sinal, se Chaves e Chapolin voltarem a ser exibidos, de Las Nieves vai ter que receber pela utilização do nome e a imagem da Chiquinha. Vai ter que receber em dinheiro. Mas no momento há uma disputa judicial pelos direitos de Chaves e Chapolin na justiça mexicana. A justiça não decidiu ainda se quem fica com os direitos das duas séries são os filhos de Bolanhos, que claro são órfãos, ou Florinda Mesa, que fazia Dona Florinda e se casou com ele anos antes de ele falecer. Então tem essa questão toda de verdade. Pois muito bem, comentem o que vocês acham deste assunto todo, se Roberto Gomes Bolanhos é realmente um Renato Aragão da vida ou vice-versa, no mau sentido, mas também podem falar se é no bom sentido. E por sinal, Renato Aragão, depois que Roberto Gomes Bolanhos já tinha falecido, comentou que era o maior fã do cara. Algumas pessoas disseram em público que é mentira, que não era nada, que se ele fosse teria dito isso quando o outro ainda era vivo. Assim, finalizando, tem também a questão de que Renato Aragão teria dito que não é para chamá-lo de seu Didi, mas de Doutor Renato. Diferentes matérias apontam que teria dito isso para um funcionário. Em uma matéria, por exemplo, o funcionário seria o motorista dele. Em outra, não especificado, mas também tem a questão de que uma fã do Renato, daqui de Vitória, Espírito Santo, teria chamado o homem de seu Didi e ele teria sido grosso com ela. Mas ele disse em algumas ocasiões que adora se chamar de seu Didi, embora o funcionário motorista que teria se demitido por Renato Aragão, um amigo deste funcionário teria tido um sobrinho que teria dito em público na internet. O cara disse mesmo que o tio dele é amigo do motorista e que essa história é realmente algo que se passou. Pois é, cambada, decidam aí se tem tanto que a diferença entre Aragão e Bolanhos desse jeito ou nesse sentido. Grande abraço a todos e até a próxima vez. Podem